Então, assim, pessoal, vamos dar um resumo, né, de todo o contexto aí da água, tá? Então, ontem, né, às 8 horas da noite, a gente já tinha percebido, né, que a nossa caixa estava vazia lá em cima. Então, para quem não sabe, existe uma cisterna bem grande aqui embaixo e existe uma cisterna bem grande lá em cima, tá bom? E existe uma extra ainda lá em cima também. Então, como a gente percebeu, né, que estava com falta de água já umas 8 horas, e lá pelas umas 9 horas o Valdir viu que tinha água, que possivelmente ele estava nesse processo de manutenção ali. Na hora que ele foi mexer, tinha água. Mas depois voltou a ficar sem água novamente. De manhã a gente entrou em contato lá com a Casan sinalizou que de fato, né, existia uma manutenção. Essa manutenção foi uma melhoria na rede, segundo eles, tá? E como é que eu sei que é uma melhoria na rede? Porque eu fui até o local onde eles estavam mexendo. Então, sabe essa rua aqui, ó, da igreja, né? Aonde você, chegando ali na igreja, daí vira à direita, vai sair lá no pavilhão do Pirão lá, né? Aí não tem um bar na esquina ali? Então, a obra era ali. Eu fui ali, falei com o pessoal da Água Joinville, né? Dizendo que vocês estavam querendo comer o meu fígado, que eles tinham que resolver rápido. E daí eles falaram que não, que já estava resolvido ali, eles já estavam tampando. Isso era perto de uma e meia, 2 horas, eu acho. Que eles já estavam tampando, já estavam regularizando ali a situação. E que logo eles iriam começar a liberar água para todo mundo. Quando eu cheguei aqui no prédio, não tinha água, né? Fui lá no relógio, nem sinal de água. Fui na torneira da farmácia, que tem uma torneira externa ali no estacionamento, também não tinha água. E o que acontece? A gente tem uma bomba aqui embaixo, né? Ali no hall de entrada tem uma bomba. E essa bomba, ela ficou trabalhando em vazio, né? E como é que eu descobri que ela ficou trabalhando em vazio? Porque de manhã a moça da limpeza veio aqui e ela me ligou dizendo: Karine, tem uma bomba aqui, ela tá ligada, mas ela não tá, o cano tá solto. Então o cano da bomba tinha soltado. Por que ele soltou? Porque assim, ó, não existe uma eletroboia na bomba de baixo, na caixa de baixo. E deveria ter. Que bom, né, que vocês nunca tiveram assim, nunca tiveram tido um episódio desse, né, de chegar a esvaziar até a parte de baixo. Vocês têm uma cisterna bem boa embaixo, uma cisterna bem boa em cima. Mas é importante ter uma eletroboia embaixo para dizer assim, ó, para a bomba: olha, quando essa cisterna estiver vazia, você não ligue. A gente precisa disso. Por que a gente precisa disso? Para a bomba não ficar trabalhando em vazio. E ela ficou trabalhando em vazio, e eu não sei por quanto tempo. Pode ser que ela tenha ficado a noite inteira. E isso é muito grave. Então, assim, ó. Se eu não sei quanto tempo ela ficou trabalhando em vazio, mas eu imagino que deva ter ficado a noite inteira. E eu não tenho essa informação, mas ela ficou trabalhando em vazio, porque ela soltou o tubo, né? Então ela ficou trabalhando e ela não tinha água na cisterna e ela tava com o tubo solto. Eu pedi para ela desligar às 8 horas da manhã, ela de fato desligou. E aí eu vim aqui para certificar se realmente tinha eletroboia na caixa. E não tem eletroboia na caixa. E deveria de ter. Por quê? Para que a bomba não trabalhe em vazio. Qual que são os problemas de trabalhar uma bomba em vazio? Ela vai esquentar, ela vai derreter o selo mecânico e depois ela pode vir a queimar o motor, tá bom? E também pode pegar fogo, né? Então é por isso que a gente tem que ter uma eletroboia lá na caixa inferior para dizer para a bomba assim, ó, quando a caixa estiver vazia, você não ligue a bomba, tá? Então eu vou acionar um eletricista para vir aqui para resolver essa situação, para que se no futuro
um dia acontecer novamente de acabar a água da caixa, que ela não trabalhe mais em vazio, tá? Já que isso aconteceu, que sirva isso de alerta e a gente aprenda com isso e resolva isso na causa raiz. Por isso que eu vou chamar um eletricista pra gente fazer a correção aí e colocar uma eletroboia para vocês, tá bom? Sobre o cano que soltou, né? Eu fui, lixei, colei, já coloquei no lugar. Fiquem tranquilos, eu sou dessa área, sei o que eu tô fazendo, tá? Então, ali já tá bombeando água lá pra cima, a princípio é pra tá tudo funcionando, tá bom? Deveria ter algumas melhorias aqui no nosso prédio. Olha, não tem um canto que eu não vou, que eu não acho que tem que ter uma melhoria. Amanhã a gente vai ter uma reunião com o conselho, na quarta-feira, e a gente vai discutir algumas coisas que a gente quer trazer para vocês. Mas sim, todo lugar que eu vou precisa de uma melhoria, tá? E é normal, todo prédio, mesmo novo, precisa de melhoria e manutenção, né? Esse aqui não vai ser não vai ser diferente. A diferença aqui é que a gente tem um pouquinho a mais, tá? Então é isso, então assim, ó, normalizou, a bomba está funcionando, a cisterna tá entrando água normal, tá subindo lá em cima, né? E vou acionar um eletricista para colocar uma eletroboia, para que a gente nunca mais tenha esse tipo de situação. Para que a gente nunca mais tenha esse tipo de situação aonde precise colocar, onde deixar uma bomba rodando sozinha sem água. Isso não pode, isso é perigoso, por isso que tem que ter uma eletroboia. Eu vou chamar um eletricista pra gente verificar essa situação aí. Então, tá certo? Qualquer coisa, só me chamar.